Oi, eu sou a Jennifer Shore e eu vim então falar sobre o livro A Máquina das Crianças, Repensando a Escola na Era da Informática, que então foi escrita pelo Seymour Papert. E eu vou falar então sobre o capítulo 1. Então, o nome do capítulo é Inovadores e Conservadores, que tem relação então com a educação, né? Com a área da informática, professores e tudo mais. Então, o capítulo começa falando sobre a questão de se pensar em dois grupos de pessoas que estão viajando no tempo, elas estão indo para o futuro. Esses dois grupos são os médicos e o grupo de professores. O texto diz que os médicos, lá de antigamente, quando chegassem aqui no futuro, eles iam ver que muitas coisas mudaram. Já o grupo de professores não iria ver tantas mudanças, porque as salas hoje em dia são dispostas da mesma forma, né? Um aluno atrás do outro. O que eles iriam perceber, né? É que as crianças aprendem em um espaço restrito e em menos tempo. Já os inovadores citariam, então, o impedimento da mudança como política, como custos, sobre a carência de pesquisas sobre novas formas de aprendizagem. Outra parte muito importante que o texto traz é que a escola precisa estar em sintonia com seus alunos, com as crianças que estão lá. Porque as crianças os adolescentes também, né? Eles sentem que não se conectam, porque não tem essa questão da tecnologia como eles têm em casa, em outros espaços. Na escola não se tem tanta essa questão de tecnologia, porém a gente tem esse recurso à vista, por que não usar ele? Muitas escolas têm computador, têm acesso à internet, e hoje em dia a maioria dos nossos alunos tem alguma forma de entrar, acessar a internet, ainda mais agora que estamos em pandemia, então isso fez com que muitos pais comprassem computador. Uma discussão que eu achei muito interessante do livro e que eu, de certa forma, viajei junto com ele, foi a seguinte. Hoje em dia temos o computador. Antigamente se pesquisava em livros, cadernos, e muitos professores ainda não utilizam o recurso da tecnologia, né? Não utilizam a internet. O que eu quero dizer? Antigamente a gente só tinha imagem parada de algum animal se a gente estudasse os animais. Hoje em dia, se a gente entrar no computador, no YouTube ou em algum site semelhante, a gente consegue ver o animal comendo, o animal agindo. Se é um animal que caça, a gente pode ver ele caçando. E esse recurso da visão, assim, visual, de ver o animal em movimento, a gente não tinha com os livros. E além de ter essa possibilidade da visão de ver os animais em movimento, a gente pode ouvir eles, a gente pode ouvir o som que eles fazem. E isso é incrível. A única coisa que a tecnologia ainda não permite é a gente sentir o cheiro e sentir o gosto, né? Mas daqui a pouco, quando vê, a gente tá assim também, né? Sentindo o cheiro, sentindo o gosto. Nada nos impede de chegar lá um dia. Lendo um outro livro que é sobre fonologia, eu vi que o alfabeto móvel ajuda muito na alfabetização das crianças. E no texto trouxe uma parte que diz sobre a máquina do conhecimento, né? Que a gente pode usar ela para alfabetizar. Por que não? E eu pensei assim, a gente não precisa fazer as letras. Claro que é importante também, mas a gente pode usar o alfabeto móvel no computador. Tem uma roleta no computador, tem um site que tem roleta, e que a gente pode usar aquela roleta com as letras lá. A gente tem muitos jogos que possibilitam isso hoje em dia, a gente ter o alfabeto móvel. No ensino fundamental, no ciclo 2, estudar a matemática, a geometria e tudo mais é muito mais simples, é muito mais fácil ver ela no concreto. Então a gente pode usar o computador para fazer isso. As crianças podem montar, calcular usando o computador. É muito mais fácil do que elas desenharem, porque muitas vezes o desenho não fica como deveria ficar. E eu acho que esse recurso é muito bom, porque nós podemos usar a geometria, a álgebra ali no computador, tornando o abstrato um abstrato em concreto. Para finalizar o vídeo, eu não vou falar sobre o final do capítulo, mas acho interessante que tu busque o livro, procure o final do capítulo, porque eu te instigo com a seguinte questão. O livro traz sobre uma nova matemática, um tipo diferente de matemática,
que é chamado de geometria tartaruga. O que será isso?